Me diz uma coisa, você já deixou de fazer algo com medo do julgamento dos outros? Ou recebeu algum tipo de julgamento e se sentiu muito mal, ficou assim durante dias? Por que será que quando recebemos esse tipo de ação, ficamos tão mal? Quem bate um papo com a gente sobre esse assunto é o psicanalista Jonatas Liaches. Tudo bem, Tudo Liaches? bem, Elaine? Bom, vou começar com uma pergunta que uma amiga me falou e ela falou assim, ela estava muito feliz numa situação e falou assim, eu cheguei até a postar uma foto, mas depois eu tirei, preocupada com o que vão falar. E aí eu falei para ela, mas lembra que a gente tinha feito um acordo que a gente não ia mais ficar preocupada com o que os outros vão falar e a gente ia postar o que tivesse vontade? Ela, pois é, né? Vou pensar de novo. Pois é, essa é uma situação em que todos nós somos expostos, né? É um pouco complicado a gente tentar sintetizar isso numa direção só, mas vamos lá. Nós não somos imunes totalmente. Vou dar um exemplo. Meu pai falava assim, eu sou do sítio, eu nasci em São Paulo, morei na capital o tempo todo, até os 32 anos, depois eu vim para o Paraná. E ele falava assim, quando criança, vocês têm que andar descalço na rua, vocês têm que andar descalço aí na terra, pegar um pouco de bactéria, um pouco de... Eu estranhava esse assunto, né? Aí eu fui entender que depois disso tudo, essa sujeira ajuda a gente criar anticorpos. No psiquismo, nas emoções, não é diferente. Então, a gente precisa diferenciar algumas coisas que nos são favoráveis. Por exemplo, uma crítica não é necessariamente uma ofensa, um julgamento, uma rejeição que a gente recebe. Uma crítica pode ser algo muito construtivo. Depende de quando você recebe ela, como você recebe ela. De quem recebe. De quem você recebe. Quando não há nenhuma desconfiança, uma crítica pode ser realmente alguma coisa que vai ajudar você a criar esse anticorpo emocional e você transformar isso em alguma coisa positiva para a sua vida. Agora, quando alguém te julga e você entende, identifica que há uma pitada de inveja, uma pitada de acusação, de julgamento, assim, sem cabimento. E às vezes de maldade, né? Você sabe que a pessoa está falando claro. daquilo para ti. Exatamente. Quando você percebe, sim, aí você precisa se proteger. A melhor proteção não é o isolamento e também não é rebater, mas é assimilar e depois responder. É que a gente sempre está pronto a reagir. Nós somos reagentes, nós não somos agentes da nossa história. A gente tem a gente já sai de casa assim, pronto, assim, bateu, levou. Então a gente está sempre assim, como aquele porco-espinho, né? Que se for tocado ele já fica ouriçado e aí ninguém se aproxima. Então a sabedoria de lidar com isso é muito delicada. E assim, Liache, até que ponto a gente consegue criar essa não identificação, entendendo que muitas vezes isso está no outro, né? Ou às vezes aceitar, tipo assim, sei lá, seu cabelo tá branco. Sim, tá branco e tá tudo bem. A pessoa tenta jogar como uma coisa para te ferir, mas você conseguir manter a paz. Como é que a gente pode processar isso tudo para que a gente não se torne essa pessoa também tão ferida, talvez seja a palavra? Mas eu acho que também aí parte um pouquinho da nossa própria interpretação. Nós não somos originais o tempo todo, nós não somos aquilo que exatamente nós pensamos que somos. Nós somos uma montagem, um construto de todo o ambiente que nos cerca. Desde a família lá, quando era criança, pai, mãe, irmãos, vizinhos, tios, parentes, depois escola, depois trabalho. Todas essas relações nos constroem. E nós temos uma característica muito peculiar de ser. A maioria de nós somos neuróticos, essa é a verdade. Não existe aquele que não seja neurótico, ou perverso, ou psicótico. Nós estamos enquadrados numa dessas três categorias, dessas três estruturas clínicas. Mas, graças a Deus, a maioria é neurótico. Então, quem é o neurótico? Senão aquele que não se dá bem com a realidade, aquele que tem uma desconfiança. Será? Ele é o será. Então, assim, se eu sendo neurótico e essa neurose, essa estrutura está aflorada em mim, eu não venci as minhas ansiedades e tudo mais, qualquer coisa que vier do outro lado eu vou desconfiar, até um elogio. Veja só, às vezes uma pessoa elogia e você fala, será que ela foi sincera? Por exemplo, alguém chega para você e diga assim, nossa, como você tá bonita hoje. Aí, se você tiver muito aguçada nas suas ansiedades e ligar o turbo do neurótico, você pode dizer assim, mas será que eu estou vestida certo? Tem alguma coisa errada comigo? Tem muita gente assim. Então, o que vem de lá, muitas vezes, não é que vem errado, mas é interpretado errado.
Então, a gente tem que saber qual é a fonte. Houve uma ofensa, tem aquele, como você disse agora há pouco, aquela pessoa meio maligna mesmo, que deseja o mal e quer fazer aquela coisa ruim, e tem também a minha interpretação. Eu preciso saber onde está essa desafinação. Tentar identificar isso. E essa coisa de não se deixar abater tanto não é fácil, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa que mexe com alguma coisa que você tem lá dentro de você também, Exato. né? Mas também tem o lado do julgamento feito pelos olhos de quem faz, né? E não quer dizer exatamente que você seja aquilo, né? Exatamente. Por exemplo, chega para você assim, nossa, Elias, você é muito bravo. Você sabe que você não é, né? O difícil é conseguir essa maturidade para manter essa paz, entender, falar assim, olha, esse é o seu julgamento, eu sei que eu não sou. Por isso que eu sempre falo, Elaine, que começa de dentro para fora. A minha interpretação do mundo começa aqui. Não é o jeito que o mundo se aparenta para mim, se apresenta para mim, as pessoas falam. Quando alguém fala assim, eu estou incomodado com fulano. Fulano tem falado algumas coisas de mim. Estou incomodado. Olha só a palavra incomodado. O prefixo significa dentro. E cômodos no latim é conformado, ajeitado, assentado. Está sentado aonde? Aqui dentro, não lá. O que a pessoa faz, sendo mais intencional ou mesmo não intencional, é interpretado aqui. Então, é só um gatilho. É um gatilho que saiu lá e disparou aqui. Então, eu preciso interpretar o mundo a partir do que eu vejo, do que eu sinto. Então, eu quero ter uma estabilidade nessa relação, não quero me sentir julgado e nem magoado com ninguém, então eu preciso estar bem resolvido comigo mesmo. Aí vem aquela questão da autoimagem, de uma boa autoestima, né? Que é o autoconhecimento no modo geral. Quando eu me conheço, sei das minhas fragilidades, sei das minhas competências, capacidades, qualquer coisa que vem de lá não vai me atingir nesse sentido. Eu gosto muito de uma expressão de São Francisco de Assis. E ele dizia assim, serenamente, sou o que sou, aos olhos de Deus e nada mais. Então, quando eu tenho essa serenidade de dizer, se eu sei quem eu sou o que sou, aos olhos de Deus e nada mais, o que vier de lá vai ser assimilado. Se for uma crítica, assimilo. Se for uma acusação, eu recuso. Eu não rebato, eu recuso. Eu não puxo aquilo para mim. E se precisar responder, eu respondo com sabedoria. Eu sempre espero uns 5, 10 segundos antes de responder. Não pode ser muito rápido, né? Elias, nesses dias que a gente tem vivido, né? Todo mundo muito ansioso, muito estressado, a pandemia, os medos, enfim. É legal buscar uma ajuda mesmo se a pessoa vê que ela não consegue, porque às vezes assim, passa dias com aquilo na cabeça, porque Elias falou que eu sou não sei o quê, então fica dias pensando nisso, sofrendo com aquilo, martelando aquilo dentro de si, e já tem todos os problemas para resolver, quer dizer, é só uma pedra a mais, né? Pois é, e esses dias de pandemia, como você disse, a gente está mais confinado, mais recluso, e a gente acaba refletindo mais ou se expondo um pouco mais. Essa exposição, ela é positiva no sentido da gente se reconhecer do jeito que a gente de fato é, mas também nos assusta. Porque, nossa, eu estou pensando isso, quando a gente começa a refletir muito, a gente começa a chegar numa categoria de autoconhecimento que nos faz pensar de maneira não real, mas imaginária. Então, a gente precisa separar essas coisas. Precisa procurar ajuda? Sim. Se for necessário, procure uma ajuda, mas encontrar estabilidade é uma arte, Elaine, é uma arte. Ser uma pessoa estável, serena, que consegue não rebater, só responder, que consegue assimilar o que é bom e recusar aquilo que não é bom, é uma arte e leva tempo para isso. O Pelé não nasceu dando bicicleta, ele foi desenvolvendo a arte. Ele tinha essa habilidade, o desejo, capacidade, mas ele desenvolveu isso. A gente precisa também fazer isso. Não tenha paciência com si mesmo e com os outros também. Em primeiro lugar, né? consigo mesmo, exatamente. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Obrigado você. Viu?